Oi, gente, esse é mais um podcast do 2,5. Eu sou a Ana Clara, uma das apresentadoras. Eu sou a Yasmin. E eu sou a Isabela. Nossa convidada de hoje é a Lilian. Prazer, gente, estar aqui com vocês. E aí, Lilian, está tudo bem? Tudo ótimo. Um pouquinho nervosa, meu primeiro podcast, mas vamos lá. Então, Lilian, você trabalha com o quê, para quem não te conhece? Bom, eu sou Lilian, eu tenho 40 anos, eu sou assistente social. Aqui no Tijolinho, eu sou assistente técnica, mas a minha profissão, eu sou assistente social, sou atriz e taróloga também. Taróloga? O que é isso? Taróloga é uma pessoa que tira cartas de tarô. Aí eu uso o poder divinatório do tarô aliado à psicologia social, que é minha área de estudo. Quanto tempo que você trabalha aqui, Lia? Aqui no Tijolinho? É. Desde novembro do ano passado, vai fazer um ano. Você está gostando? Muito. Muito. É muito divertido. Pode ir. Como que foi para você saber que você queria aprender tarô? Bom, eu sempre gostei de tarô, mas eu sempre jogava em sites dos outros, né? Eu achava que tinha que ter algum tipo de dom, alguma questão espiritual que exigisse para eu poder fazer o tarô. Mas aí eu descobri que não, que é muito estudo, envolve muito estudo. Eu estudo todas as noites as cartas, sempre descobrindo formas de trazer clientes também, né? E aí, conforme eu fui estudando durante a pandemia, eu tirei a gente sempre tira as cartas com as pessoas mais próximas, né, para você ver se você está conseguindo acertar as coisas, se está dando certo. E aí as minhas amigas falaram assim: "Meu, você é muito boa, você tem que ganhar dinheiro com isso". Aí me indicaram para uma pessoa lá em Hong Kong, foi minha primeira cliente. E ela é minha cliente até hoje. E aí foi de boca a boca, e agora eu tenho clientes na Ásia, na Europa e no Brasil. E também nos Estados Unidos. Que legal. Você se comunica com eles pelo idioma brasileiro mesmo? Então, essas pessoas atualmente que são minhas consulentes, né, que chama consulente, elas falam português porque são do Brasil e moram fora. Ah, tá. Mas eu tive um cliente indiano que eu tive que falar inglês com ele, foi bem desafiador. Porque eu falo inglês, mas assim, para você falar de uma coisa específica que é o tarô, é mais difícil, né? Imagino. Você tem que pensar bem no que você vai falar antes de você pronunciar. Qual que é a sua religião, Li? Eu sou bruxa. Bruxa? O que você faz? Magia natural. A gente acredita que a natureza é Deus. Então a gente não maltrata a natureza, a gente não maltrata as pessoas, a gente não maltrata os animais, porque você entende que você fazendo bem para as pessoas e para os animais e para a terra e para a água, enfim, para o mar, você está fazendo bem para Deus. Então é assim que a magia natural acaba surgindo. E aí você usa os elementos da natureza para poder compreender as suas questões espirituais e exercitar a sua espiritualidade através da natureza. Por exemplo, toda vez que eu estou muito mal, eu vou para um espaço com natureza, tipo a praia. É um lugar que me renova. Então, para mim, toda vez que eu vou na praia, que eu vou para algum lugar com natureza, ou que eu faço alguma coisa natural na minha casa, é como se eu estivesse me encontrando com Deus. E as pessoas têm muito preconceito com isso? E como? Bastante. Tem gente que não fala direito comigo até hoje, depois que descobriu depois que eu me assumi bruxa. As pessoas ficam meio assim. Teve ela é uma amiga, mas enfim, eu considero uma colega mais, porque depois que começou a demonstrar certos comportamentos, que ela pegou e falou ela fez uma coisa que eu não gostei, e aí eu falei pra ela, olha, eu não gostei do que você fez, e aí ela pegou e falou assim: "Ai, vê se não vai fazer macumba pra mim". Ai, eu achei aquilo tão ridículo. Eu achei, assim, patético. Eu falei, que trouxa, meu. E primeiro que eu acredito em karma. Karma é quando você faz uma coisa por uma pessoa, e aquilo volta pra você. Sim. Então, é óbvio que eu não ia fazer. Mas, pelo fato dela se dizer minha amiga, ela nem deveria estar falando uma coisa dessa. Sim. Até porque quem fez mal pra mim foi ela. Então, ela que cuide do karma dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? E você sempre se considerou bruxa ou não? Você já experimentou outras religiões? Eu já fui em tudo que é religião que você pode imaginar. Eu fui desde uma evangélica,
Eu estudei com as Testemunhas de Jeová, eu consegui ler a Bíblia do início até o fim, por causa das Testemunhas de Jeová. Eu consegui estudar e aí eu realmente li a Bíblia do início até o fim, consegui descobrir o porquê realmente aquilo não era para mim. Mas eu tenho super respeito por todas as religiões. Já fui do budismo, já fui na presbiteriana, já fui... Vixe, em tanta religião, gente. A que você mais se identificou foi essa, né? Então, é que a bruxaria não é uma religião, tá? É um modo de vida, né? Se eu pudesse dizer, assim, qual a religião que eu me identifico mesmo, que eu gosto mesmo, seria a Hare Krishna. Eu gosto muito, porque as semelhanças entre o Hare Krishna e o que o pessoal da bruxaria acredita é muito próximo. O que é isso aí, Hare Krishna? Hare Krishna, eu não posso te falar exatamente o que é, porque eu não me aprofundei. Mas, assim, basicamente, eles acreditam no karma, assim como eu acredito, né? E acredita que qualquer pessoa, qualquer Deus é válido, desde que você tenha fé. Qualquer fé é válida, não importa no que. E na questão do tarô, você pode ler pra você mesma? Posso. Pra mim era muito difícil no início ler pra mim mesma. Por quê? Porque você tem que... Não pode ser emocionada, né? Tipo, eu no início, ou eu achava que era uma desgraça, uma coisa horrível que ia acontecer, ou eu achava que era tudo lindo e maravilhoso. E coisa que eu não tenho quando eu tô lendo pra outras pessoas, porque é aquilo. Se você tá emocionada demais, você acaba vendo as coisas maiores do que elas são, ou piores do que elas são. Então, no início eu não tirava pra mim mesma, mas hoje em dia eu já consigo. Que legal. E, Lia, você fez faculdade do quê? Serviço social. Você fez na onde? Eu fiz na PUC de São Paulo, que é a Pontifícia Universidade Católica, e fiz um intercâmbio internacional em Portugal em Ciências da Educação na Universidade do Porto. Que legal. Como que foi? Fora? Tá longe da família? Então, é que infelizmente minha família morreu quando eu era muito jovem. Então eu já estava acostumada a ser sozinha no mundo, né? Meu pai morreu quando eu tinha 13 anos e minha mãe morreu quando eu tinha 16. Então já estava sozinha no mundo há muito tempo, então para mim foi muito natural. Mas lógico, dá aquele cagaço, né? Porque primeira vez do lado de fora, lá fora. Foi muito engraçado que o primeiro choque cultural que eu tive quando eu cheguei em Portugal foi logo no aeroporto. Eu precisava pegar um táxi para ir para casa que eu aluguei. Aí eu peguei e falei, tudo bem, todo mundo fala português aqui, legal, uhul, tô em casa, né? Quando eu cheguei na porta, eu falei... eu queria, por favor, um táxi. Aí ele... que ele tá falando? Meu Deus do céu, o que ele tá falando? E eu não consegui entender. Aí eu, fazendo assim... Aquela cara de paisagem, né? Aí ele apontou pra uma direção. Eu falei, é pra lá que eu vou, porque ele apontou. Mas eu não fazia ideia do que ele tava falando. Não fazia ideia. Aí, conforme eu fiquei lá, eu fui me acostumando com o sotaque deles. Foi muito difícil? É difícil. No início foi. Sempre é difícil no início, né? Mas assim, depois de 15 dias você estando no lugar e se acostumando com as vozes, o sotaque das pessoas, aí fica bem mais fácil. E como era lá, tipo, o preço das coisas, a convivência com as pessoas, gente, a cultura? Nossa, a coisa que eu mais sinto falta. Eu chegava com 10 euros e fazia uma compraça, assim, gigantesca. A gente fazia churrasco de salmão, porque lá peixe é muito barato. A gente não fazia churrasco de carne, era de salmão. Era uma delícia, era muito bom. Eu sinto muita falta disso. E acho que também a diferença de algumas palavras, né? Por exemplo, privada. Para eles é autoclismo. É o quê? Autoclismo. O que é isso? Que é isso? Privada. 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 Então, até eu entender o que era autoclismo, meu Deus, o que é isso, né? Mas uma coisa muito linda que tem lá, e que eu acho que isso tem a ver com uma sociedade justa, que eu acho que aqui no Brasil a gente meio que... Quando você vai para fora, e olha que Portugal não é um país considerado muito civilizado comparado aos outros, né? Pelo menos lá entre eles. Mas para mim é. Aí, a primeira coisa que eu cheguei foi ver que o ônibus, você não precisa de catraca. Você paga a passagem porque você tem que pagar. E o preço é centavos, é moedinha, assim. Coisa básica. E no metrô não tem catraca, só fica um fiscal de vez em quando que passa para ver se está todo mundo com bilhete, mas é muito raro ele passar, pelo menos os 6 meses que eu fiquei lá, eu não cruzei com eles.
Mas, assim, as pessoas pagam porque elas têm que pagar e não precisa pôr catraca para as pessoas ficarem sendo impedidas de entrar no lugar. E não de que elas pagam? É um cartãozinho que você recebe ou você dá o dinheiro para o cara que passa cobrando a passagem. Se caso você não tiver com cartãozinho, você dá o dinheiro para ele e ele te cobra a passagem. E a cultura deles é muito diferente da nossa ou não? Então, a gente tem muita mistura, né, aqui no Brasil. É muita mistura cultural, não só de Portugal, como de outros países, né? A gente tem muita influência italiana. É. Então, assim, a cultura deles é igual aqui no Brasil. Cada um tem sua característica, né? Mas é muito bonito. Eu, por exemplo, fui nos bares de fado lá, que é um estilo de canto que eles têm lá. E é muito lindo, assim. Eles têm muita cultura do vinho, né? De tudo apreciar com vinho. Fazer com vinho, tudo com vinho. Eu acho isso muito lindo, assim. E os bares de fado são muito bonitos porque são pessoas geralmente idosas que fazem, sabe? Que como é que chama? Que cantam, né? Sim. Assim. E como que é o custo de vida lá? É melhor que aqui? Então, aí depende, porque, por exemplo, o salário mínimo português, na época que eu fui, o euro estava 2,56, né? Então, estava bem baratinho. Hoje está R$7 e cacetada, está muito caro. E um salário mínimo português, na época, era 450 euros. 450 euros naquela época era, tipo, quase... Se era 2 e pouco? Ai, não me lembro agora. Mas eu sei que dava para fazer muita coisa com um salário mínimo português. Isso eu lembro. Sim, se você falou que com 10 euros você fazia uma comprona, imagina Nossa, com fazia 400. uma comprona. Sério. Só coisa gostosa, muito bom. Muito bom. Você sente falta? Eu sinto falta, mas não tanto quanto antigamente. Quando eu voltei... Porque, na verdade, assim, eu fui e minha intenção não era voltar. Eu queria arrumar um trabalho lá e não voltar mais. Uhum. E aí, só que eu fui no auge da crise europeia de 2012. Então, estava muito ruim de emprego lá. Aí eu não consegui. Aí, quando eu voltei, nossa, acho que eu levei uns belos 8 anos, assim, para me acostumar. Nossa, mas você só ficou 6 meses lá. Mas é porque lá era muito bom. A minha vida aqui sempre foi muito difícil. Eu sempre fui de periferia, sempre fui pessoa pobre. Quando os meus pais eram vivos, a gente passou fome junto. Então, era outra pegada. Então, ir para lá e ser pobre lá era tipo ser classe média alta aqui. Eu pobre lá. Então, eu nunca tinha vivido aquilo. Poder pegar um trem, chegar na praia, ó que delícia. 15 minutos da minha casa. Eu pegava o trem na porta da minha casa. Em 15 minutos eu estava na praia. Verdade. Você morava na outro cidade? nível. Melhor. Era outro nível. E Lia, como que foi essa adolescência? A minha adolescência? Bom, é engraçado você perguntar isso. Bom, eu era moleca, né? Sempre fui muito moleca. E eu andava muito com os meninos, eu não andava muito com as meninas. Igual eu. E por causa disso e por outros motivos eu sofria muito preconceito, né? A cor da pele também sempre era uma questão, né? Sempre sofri muito racismo na escola, eu era muito humilhada mesmo, as pessoas batiam em mim, era muito pesado. Mas eu amava a minha adolescência, apesar disso, porque quando eu estava na minha casa, quando eu estava no meu mundo, que era fora da escola, o mundo era meu, eu fazia o que eu queria. Então, eu tinha muitos amigos fora da escola, eu andava de patins, eu andava de bicicleta, o skate eu aprendi depois de velha. Mas, assim, naquela época, nossa, eu curtia muito, assim. Eu saía de casa 6 horas da manhã, só voltava para comer, e depois corria para rua de novo. Não estava nem aí. Minha mãe era de boa, minha mãe era tranquilona. Ah, que bom. Só que eu era muito estudiosa, então ela confiava muito em mim, né? Eu sempre tirava notas boas, eu sempre não deixava de ir para a escola para fazer as coisas. Então, ela confiava muito em mim, então... Foi bem tranquilo, assim. Fora o fato de eles estarem vivos, né? Que eu acho que isso era o principal. Os meus pais estarem vivos. E meus pais eram incríveis. A minha mãe era o tipo de mãe que, hoje, se ela tivesse viva, se ela tivesse com saúde, ela sairia pra balada comigo, ia tomar cerveja comigo, sabe? Ia fazer essas coisas. Ela era assim. Era bem amigona, né? Bem amigona. Minha mãe, assim... Olha, minha mãe e meu pai nunca julgavam a gente. Todo sofrimento por julgamento na adolescência foi fora. Sempre foi por causa de gente de fora. Nunca foi dentro de casa.
E você tem irmãos? Eu tenho uma irmã de pai e mãe mesmo. Tenho 2 irmãs por parte de pai, mais velhas do que a gente. E eu tenho 2 sobrinhas e uma sobrinha neta de 3 anos. Nossa. Que legal. Você tem quantos anos, Li? 40. Ah, Minha sobrinha tem 32, a mais velha, e 30, a mais nova. Eu fui tia bem cedo. bem cedo mesmo. É. E assim, nos seus tempos livres, o que você gosta de fazer? Atualmente eu só durmo. Eu só Minha durmo. cara, isso. Eu tô Não, quase mas o dormindo que eu aqui. gosto de fazer mesmo, se eu pudesse mesmo, se eu tivesse, né, clean, tranquila, eu amo viajar. Para mim, qualquer dinheiro Ai, que gasto delícia. com viagem é um dinheiro investido. Viagem. Tirando Portugal, você já foi pro exterior? Pra outros lugares? Então, Portugal eu fui para França e fui para Espanha também. E para o País Basco, que fica dentro da Espanha, mas que se considera quase um país independente. Ele ainda não é separado da Espanha, mas ele é quase como se fosse. Foi bem interessante essas experiências aí. E tem algum lugar que você deseja ir? Itália, meu sonho. Meu sonho é conhecer o Chile também. Legal. Tenho muito sonho de conhecer o Chile. Aqui no Brasil, eu quero conhecer ainda São Tomé das Letras, que eu não conheci. Fortaleza, que eu não conheci. E tenho muita vontade de conhecer Fernando de Noronha. Ai, meu sonho. Nossa, muita Mas delícia. aqui no Brasil, você já foi em que lugares? Já foi em Minas Gerais, em vários lugares. Já foi em Pernambuco, que é a terra do meu pai. Já fui... Morei no Sul um período, né? Antes de trabalhar no Tijolinho, eu morava em Curitiba. Não gostei. Também morei... Não, já fui visitar algumas cidades do interior de São Paulo também. Bastante lugar. E Eu gosto. Lia, voltando naquele assunto lá que a gente tá conversando antes do podcast, você tem algumas experiências sobrenaturais? Sobrenatural, bastante. Pode contar algumas pra nós? Bom, eu vou contar uma... Vou começar Para com nós. uma que é uma... mais Tá, marcante. dá licença. A mais marcante pra mim foi quando... Foi recente, tá? Eu tava casada nessa época. O meu ex-marido, ele era meio violento, assim. E ele era ignorante pra caramba. E aí, toda vez que ele ficava muito nervoso ou que rolava uma briga lá em casa, de noite vinha o que eles chamam de pessoas das sombras. Vocês já ouviram falar disso? Não. Pessoa das sombras é tipo uma fumaça preta com formato daqui pra cima, que parece humano, só que embaixo é tipo como se fosse uma fumaça. E toda preta. E eles são seres sombrios. É tipo um espírito obsessor. Que ele fica onde está a coisa negativa. Então, por isso que toda vez que acontecia, eles vinham visitar. E eu lembro, eu não esqueço disso até hoje, que ele veio entrando pela porta do quarto, flutuou, rodeou o quarto e desceu nele e abraçou ele, assim, que é assim que ele suga a energia, né? Abraçou ai, ele. E eu, arrepiei. tipo, eu fiquei olhando assim, eu fiquei... Ai, meu Deus, porque até então eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visto. Foi acordado? Ele dormindo. Ele tava dormindo. Eu tava acordada. E atualmente, você é casada, namora? Não, atualmente solteiríssima. Estou Você me sai amando, muito? apaixonada por mim, graças a Você Deus. sai muito? Vai pra lá, essas coisas? Então, tem uma balada que eu gosto muito, mas eu só saio de vez em quando. Não costumo sair muito, não. Até porque também pandemia ainda, né? Então, não é legal ficar muito de rolê por aí. Sim. Mas sempre que eu posso, eu saio para algum lugar. É que eu troco qualquer rolê de noite por rolê de dia. Então, se eu tiver que ir numa praia, se eu tiver que ir numa praça, se eu tiver que ir num parque, eu prefiro 1000 vezes do que ir pra balada. Ah, sim. Mas você mora sozinha? Sim. Tem os meus bichinhos só, né? Ah, sim. Você tem quantos bichinhos? Eu tenho 3 gatinhos e um cachorrinho idoso. Que bonitinho. E os nomes? É a Loki, que é a gatinha amarela, que é recente, ela é novinha, não tem nenhum ano. A Loki, o DJ? Loki do... O irmão do Thor? Do irmão do Thor. Ah, tá. É que no início eu achava que era um macho, aí depois, quando ela cresceu um pouquinho mais, eu percebi que era fêmea, mas tem a Loki da versão feminina, Sim, que é do multiverso, multiverso. então tá tudo bem. E tem a Loli, que é a Lolita, e tem o Jojo, que é o Jones, e o Luke, que é o cachorrinho de velhinho de 15 anos. Que bonitinho. Deixa eu ver.
E o seu trabalho como atriz começou quando? Ah, verdade. Então, foi na adolescência. Eu tinha a idade de vocês, assim, 14, 15 anos. Quando meu pai faleceu, a gente ficou muito deprimida em casa, né? E aí a vizinha que me conhecia falou assim, olha, tem um centro cultural ali embaixo, você sempre é criativa, fazendo suas coisinhas, que eu sempre fazia minhas coisinhas sozinha. Eu não sabia, assim, que tinha aula, essas coisas, né? E aí ela falou, por que você não faz o curso lá? Aí me indicou e nunca mais eu saí daquele mundo até o dia que minha mãe morreu, que aí a responsabilidade bateu no meio da cara e eu tive que assumir responsabilidade de viver sozinha, né? Você já apresentou? Já saí de matéria de jornal. Eu cheguei a ser um pouquinho famosa na minha cidade, mas não colou. Você era de onde? Eu era de Diadema. Diadema. Nessa época eu era de Diadema. E por que você veio pra parar aqui? Isso é muito louco. Na verdade, assim, eu tava em Curitiba quando eu vim fazer entrevista. Eu quase perdi o horário da entrevista porque o ônibus atrasou. E eu tava passando muita necessidade em Curitiba, na verdade. E aí eu peguei, fiz entrevista e passei. Acabei vindo parar no Tijolinho. Ah, que linda. Quando você fez essa entrevista, você morava em Curitiba ainda? Eu vim de Curitiba pra cá pra Só fazer pra entrevista. trabalhar aqui? Porque eu tava procurando emprego aqui. Então, quem me chamasse pra entrevista, eu saía de lá e vinha pra cá pra fazer entrevista. Ah, entendi. Li, conta pra nós o lance do cabelo. Sempre tá com o cabelo novo, é um mais bonito que o outro. Como que é? Então, esse lance do cabelo é muito engraçado, porque eu sempre adorei cosplay, sempre fui do teatro, então sempre gostei de personagens, né? Uhum. E eu acho que hoje em dia, né, fazendo terapia, eu percebo que isso tem muito a ver com o fato da minha história também, de falta de autoaceitação, de querer ser alguém que eu não sou. Porque eu sofri muito racismo, então eu não queria ser eu mesma naquela época. E o teatro era um refúgio, porque no teatro você pode ser o que você quiser. Então era um ótimo refúgio. E me deu base para tudo que eu vivi na minha vida ao longo do tempo, até agora. E aí eu consegui encontrar o melhor dos dois mundos, que é esse universo dos cosplay, dos personagens de teatro, e também a vida real. Aí, aplique de cabelo, meu bem. Se você não tem, bota. É tipo isso. Então, e eu gosto de diversificar. Eu tava até comentando com o Felipe lá fora. Eu falei assim, a coisa que eu mais adoro é me sentir anormal. Porque antigamente eu era anormal já. Só que as pessoas me criticavam, me humilhavam e me maltratavam por isso. Hoje, eu sou o melhor anormal que eu posso ser. E se você gosta, parabéns. Se você não gosta, eu sou mais eu. Hoje em dia, eu sou mais eu. Essa foi a lição de vida melhor que eu aprendi na minha vida. E quando a gente é adolescente, por exemplo, eu achava que eu ia morrer. Ai, porque eu vou morrer? Porque é tanto sofrimento que eu não aguento mais. Eu vou morrer. Meu, fica vivo. Porque depois que passar toda essa coisa, você percebe que nada daquilo importa. Nada importa. Nada. Vale a pena você viver e não se prejudicar, nem se maltratar. Tem gente aí que se corta, tem gente que se maltrata, se machuca, já tentou suicídio. Inclusive, estamos no mês do setembro, né? Prevenção ao suicídio. Meu, não vale a pena. Seja lá o que você está passando hoje, vai passar. Pode acreditar, vai. Meu, eu me vi com 38 anos, passando necessidade em Curitiba, numa cidade horrível, com um monte de gente racista. Com 38 anos. Eu não planejei isso pra minha vida. Eu planejei pra minha vida que eu já ia estar super lá em cima. Mano, a vida tropeça. Você tropeça na vida, não adianta. E quanto mais você tropeça, mais você levanta forte. E é isso. Se eu puder deixar uma mensagem para vocês e para quem estiver assistindo, se alguém estiver assistindo a gente, é isso. Não desista. Levanta. Se arrastando. Vai ter dia que você vai se arrastar? Vai ter dia que você vai se arrastar. Mas continua em frente. A minha irmã sempre brinca comigo, a Fifi. Ela fala assim, até um chute na bunda te leva pra frente. Então, meu, não pensa que aquele namorado que não te quis é a última traquinas do pacote. Mano, tem 7 bilhões de estrelinha no mundo. Você vai sobreviver. E se você sobrevive, você vai achar alguém que ame você e que te trate da forma que você merece. E se você não achar essa pessoa, faça você mesma.
se trate bem, se perdoe, se dê um tapinha nas costas. Caramba, eu fiz isso, mano, eu fiz isso. Olha, palmas pra mim, é isso. Entendeu? Não espera vir do outro. Tá aqui, ó, coração. E nesse processo todo, que você sofria bullying, racismo na escola, como foi passar por isso, Li? Como você se levantou pra agora ser tão forte? Então, eu acho que o teatro me ajudou pra caramba. Teatro, assim, você tem uma coisa que você goste, algo que você é apaixonado, sabe? Que não seja uma pessoa, porque as pessoas vão te decepcionar. Não adianta, gente, não adianta. As pessoas vão deixar esse mundo, infelizmente. A gente hoje tá aqui, amanhã a gente tá morto, a gente não sabe, entendeu? Então, é isso. Pessoas vão e vêm e vão. Agora, você continua sempre ali, até o último dia que você der o último suspiro. Entendeu? É isso. Ela alongou ali. E era tão ruim assim em Curitiba. Nossa, gente, Nossa. Não, em Curitiba foi difícil, porque eu fui lá para abrir um negócio, mas infelizmente eu acabei indo à falência, né? Então, aí foi bem ruim mesmo. E as pessoas não são muito amistosas lá, eles são famosos por isso, né? Não fazem muita amizade, não são muito de aproximar, então... E Lia, o que você tá almejando agora pro seu futuro? Agora, eu pretendo escrever um Planejando. livro em breve. Já estou batalhando para isso. Sobre o que é o livro? Várias coisas. Primeiro, eu quero escrever romances para adolescente. E segundo, eu quero que o meu projeto que eu faço aqui, que é o Rodas Turbinadas, que eu fazia ele em outros trabalhos que eu fazia, que ele se torne um livro para auxiliar educadores em atividades com jovens. Ai, legal esse projeto. É. E quem sabe um dia ter um filho. Mas não sei se isso tá em pauta. Ah, isso aí é só desgraça, meu Deus. Não sei. Que horror, Isabela. Ai, lindo. Então é isso, Li. A gente quer agradecer a sua presença. E obrigado pela audiência. E é isso. Beijos. Tchau. Beijo, Tchau. gente. Prazer em estar com vocês.